Boa noite, não sei de que hora você está assistindo esse vídeo, mas vamos para mais uma aula de Direito para concurso, com muita força, com muito ânimo para a sua prova. Não sei qual é o seu concurso que você vai fazer, mas tenha fé que você vai conseguir um dia alcançar o seu cargo público. Hoje vamos continuar falando sobre Direito Constitucional. A nossa sequência de aulas é Direito Constitucional, Direito Administrativo, Penal e Processo Penal. E hoje nós vamos falar sobre Direito Constitucional e mais especificamente sobre direitos individuais e coletivos, que estão a partir do artigo 5º da Constituição. Nós vamos ver alguns incisos e na próxima aula continuaremos a analisar esses incisos. O primeiro, na verdade, é o caput do artigo 5º da Constituição, que ele diz que todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Então, são direitos fundamentais à pessoa humana, que estão no artigo 5º caput da Constituição Federal. O mais importante é o direito à vida. Lembrando que esses direitos que estão no artigo 5º caput da Constituição Federal, eles se estendem tanto a brasileiros como a estrangeiros, sejam eles residentes ou não no país, porque o artigo 5º no caput tem dizendo que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, mas a jurisprudência dos tribunais já colocaram que esses direitos fundamentais do artigo 5º eles se aplicam tanto a brasileiros como a estrangeiros, sejam eles residentes ou não no Brasil. O primeiro direito primordial da Constituição é o direito à vida, né? Que é o direito de ter uma vida digna, uma vida com dignidade, com segurança, com propriedade e com liberdade. O direito de não ser morto, de ter uma vida digna e não ter pena de morte, no caso do Brasil. O Brasil adota a questão de não ter pena de morte, mas, na verdade, isso é um princípio que não é absoluto, nenhum princípio de direito fundamental aqui é absoluto, porque, em caso de guerra declarada, pode ser executada a pena de morte, conforme prevê o Código Penal Militar. Além disso, em relação ao direito à vida, nós temos que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele admite a pesquisa em células tronco embrionárias para a questão de pesquisa científica. Então, não fere o direito à vida a questão de pesquisas em células troncos embrionárias, em que pesa a discussão muito grande aí, científica, religiosa e política. Além disso, também é permitido hoje a questão dos abortos de anencéfalos, que são aqueles fetos que não têm desenvolvimento mental completo e a chance de morte logo após o parto é muito grande. Então o STF ele coloca que é permitido aborto de anencéfalos. Bom, galera, além disso, nós temos também o princípio da igualdade ou da isonomia, que está tanto no artigo 5º caput como no inciso 1º da Constituição. Nós vamos ler os incisos e vai ficar mais fácil a compreensão e vamos comentando, pontuando as questões. O artigo 5º diz assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Além disso, no inciso 1, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, o princípio da igualdade ele vai colocar que todos são iguais perante a lei, sendo que essa igualdade ela pode ser tanto formal como material. A igualdade formal é no plano abstrato, ou seja, todos devem ser tratados de maneira igualitária pela lei. Só que existe uma acepção mais, vamos dizer assim, mais subjetiva, que é a igualdade material. Ou seja, promover a igualdade perante aquelas pessoas que são desiguais. Colocando os exemplos fica mais fácil. Por exemplo, a questão dos deficientes, as pessoas com necessidades especiais. Hoje em dia elas têm vagas reservadas em concursos públicos. É uma forma de colocar o princípio da igualdade de maneira mais concreta. O princípio da igualdade de maneira material. De fato, e não somente na forma conforme a lei coloca. Além disso, nós temos, por exemplo, as cotas de negros em universidades públicas, que é uma forma de garantir também a igualdade, porque aquelas pessoas são consideradas pela lei como desiguais em relação a outros candidatos. Então, existe uma reserva também de cotas nas universidades públicas. Esse princípio da igualdade ele é realmente uma discriminação positiva do Estado, ou seja, o Estado atua para garantir essa igualdade material. E nós temos também, relacionado ao princípio da igualdade, da isonomia, o princípio da legalidade, que nós já vimos, na verdade, em direito administrativo também, que é bem colocado naquela aula, que nós falamos que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. E, na verdade, a legalidade, nós temos tanto a legalidade para o particular, que o particular pode fazer tudo que a lei não proíba, ou seja, se a lei não me proíbe determinada conduta, eu posso fazer. Já o Estado, a administração pública, não. Ele só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Se a lei não determina nem autoriza, o Estado não pode fazer. Esse é o princípio da legalidade. Além disso, nós temos a livre manifestação de pensamento, que está no artigo 5º, inciso 4, e inciso 5, que nós vamos ler também. Ele diz assim, que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato.
e é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. Então, a livre manifestação de pensamento, ela permite que você expresse livremente suas opiniões políticas, filosóficas, religiosas, mas ela também tem um limite na medida que você não cause dano a outra pessoa. Se você causar, você vai ser obrigado a indenizar. Ainda sobre a liberdade, a livre manifestação de pensamento, nós temos também que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele disse que não precisa de diploma para se exercer a profissão de jornalista. Ou seja, jornalista hoje no Brasil não precisa de diploma universitário, porque justamente para ampliar o máximo possível essa livre manifestação de pensamento de maneira realmente, não é nem absoluta, mas de uma maneira muito ampla, muito mais ampla do que a Constituição prevê. O STF diz que não precisa de diploma para ser jornalista, algo que causa alguma polêmica, mas é justamente para permitir o mais amplo acesso de pensamento e de informações. Além disso, nós temos a liberdade, consciência e de crença, que está no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, e esses incisos colocam o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Além disso, no inciso 7, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E no inciso 8º, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar a cumprir-se prestação alternativa fixada em lei. Então, a liberdade religiosa ela prevê que você pode livremente expressar a sua religião, a sua crença, seja ela qual for a religião. Antigamente o Estado adotava uma religião oficial e toda a população, todas as pessoas tinham que seguir aquela religião. Hoje em dia não, você pode ter a religião que você achar melhor. Nessa questão da liberdade religiosa, de crença, nós temos que colocar também que a pessoa pode se eximir de alguma obrigação, por exemplo, no caso dos homens, eles podem se recusar, por exemplo, servir ao exército, pela questão religiosa dela que não admite, mas ele não pode se recusar a cumprir uma prestação alternativa que o Estado vai fixar. Então a liberdade de consciência de crença ela não é irrestrita, ela vai ser exercida nos limites da lei e você vai ter que cumprir uma prestação alternativa caso você não faça aquela obrigação civil principal por causa da sua questão religiosa. A questão da assistência religiosa em entidades civis e militares é justamente a possibilidade de qualquer religião ir nesses presídios ou em casas de internação para levar a mensagem religiosa que eles entendem ser a mais correta, a verdadeira para eles. Então, o Estado garante essa assistência religiosa nessas entidades. Nós temos ainda a liberdade de atividade intelectual, artística e científica, que está no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que diz assim: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então, esse inciso ele é muito objetivo, que realmente você pode exercer qualquer atividade intelectual, científica, qualquer que seja a natureza, sem qualquer censura ou licença, que só vai ser exercido realmente nos casos estritamente previstos em lei. Bom, galera, nosso último tópico de hoje de matéria é sobre 3 assuntos que estão no artigo 5º também. O primeiro, que talvez seja o que mais cai em concurso público, se você puder colocar um asterisco nesse artigo, nesse inciso da inviolabilidade domiciliar, realmente ele cai bastante nas questões. Ele diz o seguinte: que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a regra é que ninguém pode entrar na sua casa, na sua residência, sem a sua permissão. E se essa pessoa fizer isso, ela vai estar cometendo um crime, que é de violação de domicílio, que está no artigo 150 do Código Penal. E além disso, pode ser reparado civilmente por algum dano que ela, por acaso, ocorrer na sua residência. Além disso, nós temos algumas exceções que vão colocar a violabilidade domiciliar, ou seja, quando hipóteses em que alguém pode entrar na sua casa, mesmo sem o seu consentimento. E a primeira hipótese é quando existe flagrante delito, ou seja, está acontecendo um crime na sua casa, ou está acontecendo questão de socorro, alguém está passando mal, ou precisa realmente de socorro, está havendo um incêndio. Nesse caso, pode ser de dia e de noite, com ou sem autorização judicial. E a outra hipótese é por determinação judicial durante o dia.
Ou seja, o juiz eles pede um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, ele só pode ser cumprido durante o dia, que é justamente o período entre... A jurisprudência tem alguma divergência, mas entre 6 e 18 horas da noite, que é o período que pode ser feita essa busca e apreensão, essa violação do seu domicílio mediante determinação judicial. Além disso, a questão do domicílio é muito mais ampla do que a sua residência, do que a sua casa. Ela pode abranger o seu escritório, uma garagem, um consultório, algum local que é restrito ao público, ou seja, é particular, ele vai estar dentro dessa questão do domicílio seu que não pode ser violado. Além disso, nós temos a liberdade de profissão, que está no artigo 5º, inciso 13, que diz o seguinte, que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, qualquer indivíduo pode exercer qualquer profissão. No entanto, se vier uma lei restringindo esse direito, na verdade é uma norma de eficácia contida, que ela pode ser restringida, a pessoa vai ter que se adequar a essas exigências da lei. Por exemplo, caso de advogado ou contador tem que fazer o exame da OAB, ou então fazer um exame de suficiência pelo conselho da sua categoria. Então, é a exigência da lei. Além disso, para finalizar, nós temos a liberdade de informação, que está no artigo 5º, inciso 14, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional, que é justamente o acesso que as pessoas têm a qualquer informação que aconteça no mundo, contanto que seja resguardado o sigilo da fonte. Bom, vamos resolver agora algumas questões que caíram em concurso. A primeira questão que eu coloquei aí diz assim: de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. O item diz o seguinte: o princípio da legalidade, previsto na Constituição Federal, que afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, pode ser explicado afirmando-se que o cidadão, no âmbito das relações particulares, somente poderá fazer o que a lei permitir. Na verdade, o item está errado, porque o cidadão ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Na verdade, ele só fez trocar aqui com a questão do Estado. O Estado só pode fazer o que a lei permite. O particular não, ele pode fazer livremente qualquer ato que a lei não proíba. A segunda questão diz assim: acerca dos direitos e deveres consagrados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 88, assinala a alternativa correta. Letra A é livre a manifestação de pensamento sendo autorizado o anonimato. Na verdade, é vedado o anonimato, como nós vimos, pelo artigo 5º, então esse item está errado. O item B diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, não comportando, no entanto, indenização por dano moral ou à imagem. Na verdade, é permitido tanto o dano moral como o dano à imagem, portanto, comporta sim. Então, está errado esse item B. O item C diz assim: são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Esse item está correto, é conforme o artigo 5º, só fiz copiar e colar. Então, esse item está plenamente correto. O item B diz assim: é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter paramilitar. Nós vamos ver esse assunto ainda, mas é vedada a associação de caráter paramilitar. Ela é vedada pelo ordenamento. O item E diz assim: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, direito este de caráter personalíssimo, sendo intransmissível mesmo aos herdeiros. Na verdade, o item está errado, porque esse direito exclusivo de utilização ou reprodução de suas obras, direitos autorais, ele pode ser transmissível aos herdeiros. Portanto, o item está incorreto. E só para deixar um versículo para vocês, queria colocar aí 1 João 2,1, que diz que: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, mesmo que você tenha pecado ou errado na sua vida, creia que existe um advogado por você, que é Jesus Cristo, que está no céu intercedendo por você, e que ele quer ser seu amigo, quer ser realmente alguém que está próximo a você, se você permitir. Então, galera, são essas dicas por hoje. Nós temos aqui, próxima aula continuamos. Tem muito mais questões aí para você resolver, procure na internet, tem várias questões sobre esses assuntos. Vai lendo na Constituição e resolvendo questões que você vai estar acostumando. É isso aí, tudo de bom, bons estudos. Se inscreve no nosso canal e compartilha. Valeu, até mais.